Estamos ainda em época de Copa do Mundo de futebol, no caso na Rússia. E quando você estiver assistindo esse vídeo, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, já sabemos o resultado do jogo entre Brasil e Bélgica. Estou gravando este vídeo no dia 5 de julho de 2018. Amanhã haverá o jogo entre Brasil e Bélgica e até assistir esse vídeo já saberemos o resultado, se o Brasil foi eliminado ou se ele continua, foi classificado para a semifinal no caso. E eu gostaria de falar aqui um assunto que eu já citei no outro vídeo, que é o vídeo sobre xenofobia, e só que relacionado ao problema dos refugiados. Mas eu quero falar de novo sobre xenofobia no que diz respeito à maneira como os brasileiros tratam pessoas de outras nacionalidades, principalmente argentinos. E a época onde a xenofobia mais é gritante, chega a ser assustadora, é na época de Copa do Mundo, de campeonatos mundiais de futebol, jogos internacionais de uma maneira geral. E existe uma coisa que é você torcer para o seu time, você querer que o seu time ganhe. Outra coisa é ridicularizar o adversário, é zombar do adversário, de uma maneira inclusive chula, usando termos chulos, usando de desrespeito, de brincadeiras de mau gosto. E às vezes o humor, a pessoa quer usar, se valer do humor para essas situações, mas até mesmo o humor tem limites. É preciso encontrar limites, existem limites para tudo, inclusive para o humor, para a brincadeira. Então, eu sou praticamente, eu sou contra ficar tirando sarro de argentino ou de quem quer que seja, por causa de futebol. Mas eles fazem os mesmos, eles são arrogantes, tal, tal, e daí? Esse é o problema deles. Estou falando de nós, assim. É claro que esse vídeo poderá ser assistido por muitos argentinos, pessoas de outros países, que sofrem conosco, com o nosso preconceito, com a nossa xenofobia. Então, se eles também praticam isso, eu acredito que Deus tocar nos corações deles também. Mas eu quero falar especificamente sobre os brasileiros, porque eu sou brasileiro, eu amo meu país, só que nessa época de Copa do Mundo eu não consigo torcer para o Brasil por causa disso, porque a própria mídia, inclusive, incentiva esse nacionalismo extremo a ponto de virar xenofobia, do Brasil ter raiva, ter ódio de tudo que é estrangeiro. Aí fica ridicularizando, fica acusando, trazendo coisas do passado, inclusive do passado político, coisas que os outros países sofreram, para usar isso para acusar esse país. Fizeram isso com Portugal recentemente, porque Portugal tem seus problemas, ainda teve seus problemas, ainda tem, mas usar isso para ridicularizar Portugal, para falar mal do povo português, que ajudou a construir nosso país, é simplesmente ridículo. Eu considero abominável você ridicularizar um país, uma nação inteira por causa de coisas, usando futebol para isso, usando piadas para isso. Então eu gostei de chamar a atenção nesse vídeo a respeito da necessidade de nós brasileiros reconhecemos que por sermos brasileiros não somos maiores do que ninguém. No futebol, inclusive, já tivemos grande destaque, tivemos 5 campeonatos mundiais de futebol, mas isso não é justificativa para sermos arrogantes, para sermos prepotentes, para usarmos para nós nos sentirmos inferiores, desculpe, para nós nos sentirmos superiores às pessoas, só porque tivemos isso, aquilo, tivemos 5 títulos, mas e daí? Esses 5 títulos fazem parte do passado. Se conseguiremos o sexto esse ano, só Deus sabe. Então não podemos usar isso de arrogância, de prepotência, ridicularizando pessoas de outros países, falando mal de argentino, de português ou de quem quer que seja, de belga, como é o caso do jogo de amanhã, que quando esse vídeo for ao ar já terá passado, mas não podemos usar isso para ridicularizar ninguém. Então gostaria de relembrar, talvez eu tenha mencionado esses 3 textos bíblicos em outros vídeos, mas quero relembrar para que você pense muito bem antes de se usar de zombaria, de piadas de mau gosto, de nacionalismo extremo, com a justificativa de torcer pelo seu país, seja no futebol ou em qualquer outro esporte.
E gostaria de mencionar aqui os textos de Êxodo. São dois versículos semelhantes. Primeiro no capítulo 22, versículo 21, e depois no capítulo 23, versículo 9. Diz assim: o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fosse na terra do Egito. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Ou seja, Israel permaneceu em território egípcio durante 430 anos. Desde que a família de José, no caso Jacó e seus filhos, seus descendentes, foram atrás de José no Egito, até a libertação por Moisés, após as pragas, tudo, foram 430 anos. Então Israel permaneceu em outro povo, e por conhecer a realidade de um povo estrangeiro, Israel deveria respeitar os estrangeiros. Por isso que Moisés recebeu de Deus essas ordens para que o povo de Israel respeitasse os estrangeiros e não os oprimisse. Mas lá em Josué, o livro de Josué mostra o genocídio lá dos cananitas, mas é outro contexto. Se Deus permitiu o genocídio dos cananitas, é porque o povo dali era infiel, e se aquele povo permanecesse ali no território de Canaã, na Terra Prometida, ele perverteria o povo de Israel, que é o que realmente acabou acontecendo. Se você falar no livro de Juízes, o povo de Israel preservou alguns cananitas que estavam lá, e esses cananitas acabaram pervertendo o povo de Israel, e o povo acabou se afastando de Deus e tal. Então o assunto é um outro contexto, mas aqui aqueles estrangeiros que estão dispostos a servir a Deus, que estão dispostos a ter uma vida de paz, de harmonia com os brasileiros, eles devem ser tratados de uma maneira digna, de uma maneira como todo ser humano deveria ser tratado. E mesmo aqueles que não praticam bem, eles devem ser usados de misericórdia, porque hoje nós estamos vivendo na época da graça. No tempo de Josué, de Moisés, era a época da lei. Hoje estamos na época da graça. Então impera a lei do amor, o amor ao próximo. E devemos, até mesmo com aqueles que não gostam de nós, aqueles que querem nosso mal, devemos usar de misericórdia, de paz. E complementando de Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 19, mais um texto sobre estrangeiros para reforçar o texto anterior. Moisés diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Só para complementar uma coisa, o Brasil é um país de estrangeiros. Por mais que você não admita isso, porque você não quer aceitar isso, mas o Brasil é um país de estrangeiros. Assim como os Estados Unidos, assim como a Austrália. E se você olhar a origem da Austrália, a história da Austrália, eu pesquisei uma vez e percebi que a Austrália tinha tudo para dar errado. Porque a maior parte do território australiano é um deserto. Somente a região de Sydney, Melbourne, é uma região densamente povoada, mas o miolo da Austrália é deserto. E a colonização da Austrália foi feita principalmente por prisioneiros do governo britânico, degradados, pessoas fora da lei. No fim, a Austrália, o que é hoje? É uma potência. Portanto, a maneira como o país se constrói ao longo da história depende muito da maneira como ela é construída, como suas lideranças, como o próprio povo constrói a história do seu país. No caso do Brasil, aconteceu um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim, mas se você estudar bem a história do Brasil, você verá o motivo pelo qual o país é o que é hoje. Porque até hoje o Brasil tem muitas desigualdades sociais, muita miséria, muita corrupção, muita coisa errada, porque o Brasil não soube construir sua própria história. E enquanto que a Austrália é a potência que é hoje, porque apesar de ter dos problemas regionais, assim, de uma parte do país ser um deserto, e também da maneira como a população se estabeleceu naquele país, mas a Austrália hoje é uma potência porque ela soube construir a história do seu país, tanto que uma das maiores igrejas do mundo está justamente lá na Austrália, que é a igreja de Hillsong, que gravou na região de CDs. Então, você conhece bem a Hillsong, Hillsong acabou esperando dentro do trono e tal. E agora, com relação a maneira como devemos comportar com relação aos estrangeiros,
também cai naqueles... fala sobre a acepção de pessoas. Como devemos tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos tratar como cada um de nós deve ser tratado. Devemos ter empatia para essas pessoas. Devemos desenvolver a empatia, o altruísmo, colocando nos lugares dessas pessoas, tratando essas pessoas como nós mesmos gostaríamos de ser tratados. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo falando sobre, mencionando novamente, que eu já mencionei acho que uns 2 vídeos, o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Preste bastante atenção e leve isso aqui para o resto da sua vida. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não os fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia se cumprides conforme a Escritura, a lei real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Por isso, não zombe de nenhum argentino, não zombe de nenhum português, não zombe de ninguém de qualquer país que seja. Porque essas pessoas, Jesus também morreu por essas pessoas. O argentino precisa de Cristo, o português precisa de Cristo, o inglês precisa de Cristo. Inclusive, na minha opinião, a final da Copa do Mundo da Rússia será entre França e Inglaterra. Eu acredito que a França consiga, se o Brasil passar pela Bélgica, acredito que a França vença o Uruguai e acabe vencendo o Brasil de novo e pegue a França na final. Mas enfim, a história dirá se o meu palpite deu certo ou não, mas fique com Deus, que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida. Mude seu comportamento a partir de agora. Se você é daquele torcedor que gosta de tirar sarro dos outros, mude seu comportamento, mude suas palavras, trate bem a todos, respeite o seu adversário, trate como você mesmo gostaria de ser tratado. Se você gostou desse vídeo, se fez diferença na sua vida, curte, compartilhe nos seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e até a